Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Tormin, aqui do Cartório em Gestão. Bem-vindo ao episódio 32 e hoje vamos falar de competência de RH. Imagine a seguinte situação: você precisa contratar um novo escrevente para o balcão. O que a maioria dos titulares faz? Pergunta para a equipe se alguém conhece uma pessoa boa que comenta com um amigo. Aí ele vem com o sobrinho do vizinho, que diz ser um menino muito esperto. Você chama o mesmo, bate um papo de 5 minutos e pergunta: você é trabalhador? Não, você está com vontade de trabalhar? Você chega na hora? Você sabe fazer? Você sabe mexer no computador? Aí ele: não, doutor, sim, não, tudo certo, sim, com um sorriso no rosto. Aí você vai e contrata. 3 meses depois, o menino esperto está chegando atrasado, tratando o cliente com grosseria e brigando com os colegas. O que aconteceu? Você jogou uma roleta russa de contratação e perdeu. Contratar errado é um dos erros mais caros da empresa. Você perde tempo treinando, você paga a rescisão e ainda destrói o clima do cartório. Hoje nós vamos aprender a contratar do jeito certo. E lembrem-se, gente, que não é só a questão financeira do colaborador, mas é a questão do tempo que você gasta de uma pessoa mais sênior para treinar essa pessoa mais júnior. Então, no momento de uma contratação errada, você está perdendo um tempo de treinamento e está perdendo o tempo daquela pessoa que não está adaptada no fit daquela atividade. No mercado corporativo, existe uma frase que é regra de ouro para RH. As empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Ou às vezes você vai ver que as pessoas contratam por hard skills e demitem por soft skills. Isso você vê em alguns blogs, algumas questões de RH, você pode ler essas terminologias. Que basicamente, hard skills seria justamente quais são as atividades que a pessoa consegue e está capacitada para fazer, e os soft skills é o comportamento dela no dia a dia, dentro do ambiente de trabalho, dentro dos colegas, com fornecedores ou clientes. Então pensa comigo, ninguém é demitido do cartório porque não sabe usar a impressora, ou porque não sabe de cor o artigo do Código Civil. Isso se ensina. As pessoas são demitidas porque não têm inteligência emocional, porque não sabem trabalhar em equipe, ou porque são arrogantes e não têm ética. Essas são as motivações de demissão dentro de um cartório. No episódio 16, nós falamos do teste DISC. Nós aprendemos que cada vaga precisa de um perfil. Isso é fato, a gente precisa criar um ecossistema amistoso de tipos diferentes dentro das atividades. O balcão precisa de alguém comunicativo, o financeiro precisa de alguém analítico. Mas como é que você descobre isso antes de assinar a carteira de trabalho dessa pessoa? E aí a técnica da entrevista por competência. Sabe qual que é o maior erro do titular na hora da entrevista? Ele faz perguntas inúteis, gente. Isso acontece e tá tudo bem. Vocês estão agora se tornando gestores. Vocês não têm o hábito de fazer isso. Nas minhas empresas, eu já contratei, já demiti mais de 300 pessoas dentro de toda a minha carreira na vida de administração. Chegou uma vaga de financeiro, quando eu cheguei em Brasília, eu precisava conduzir uma estrutura para gerar para a equipe um nível de comprometimento e mudança de cultura. E aí, com isso, eu também criei um nível de um cenário. Eu era uma pessoa nova, não estava estruturando a liderança, estava com um time hostil, e uma pessoa que, em tese, era de confiança do gestor, pediu para sair. Só que aí eu fui fazer a pesquisa, e isso era a 4ª vez que ela fazia, que ela pedia para sair, o gestor cedia e aumentava o salário dela. Chegou um período que eu falei para ele, doutor, você não pode ser refém dessa situação. Porque a empresa tem que ser baseada em processo. Ela precisa valorizar as pessoas que estão dentro. Isso aqui você está matando a meritocracia. E aí eu fui e fiz um processo seletivo. Gente, sem IA, sem estrutura desse jeito. Eu estou falando que isso aconteceu há 10 anos atrás. Eu fiz análise de 1.200 currículos. Eu fiz análise de 1.200 currículos, fiz 300 seleções para uma vaga. Você tem noção do que é isso? Você tem noção a forma que a equipe conseguiu compreender? Ah, Alberto, eu preciso fazer isso para todas as vagas dentro de um cartório? Não precisa, gente. E provavelmente muitos de vocês não vão ter massa crítica para gerar isso nas cidades em que vocês estão. Mas minimamente eu estou querendo trazer para vocês alguns dos conhecimentos do que eu gerei dentro desses processos seletivos que eu passei.
justamente para diminuir a curva de aprendizado e vocês pavimentarem um caminho que eu já também trilhei. Tá? Então, se você faz perguntas de sim ou não, você só descobre se o candidato sabe mentir bem. Você não descobre o que ele realmente age no dia a dia. Nós precisamos de provas. E a regra da psicologia humana é muito simples. O comportamento passado é melhor previsor do que o comportamento futuro. Então, a gente vai mudar um pouco a forma que você faz perguntas. Você vai parar de perguntar sobre o futuro ou opiniões e vai começar a pedir exemplos do passado. Então, em vez de perguntar, você é calmo com clientes chatos? Você vai perguntar. Mas me conte sobre uma vez no seu emprego anterior em que um cliente gritou com você sem razão. O que exatamente você fez e como é que terminou a situação? Gente, na entrevista, você também tem que criar situações para a pessoa ficar incomodada e você conseguir compreender se ela está falando de fato é verdade ou não. Ela não tem que concordar com você. Ela precisa te mostrar como ela é. E tá tudo bem uma pessoa que não consegue ter uma tratativa com o cliente. O que não está bem é você pegar uma pessoa que não consegue fazer o atendimento ao cliente e colocar ela para fazer. Tá tudo bem uma pessoa que não gosta de ter conversas com outras pessoas, mas gosta de um perfil extremamente analítico. Só que não está tudo bem você pegar essa pessoa e colocar para uma função que ela precisa falar com pessoas e continuar conduzindo. Então, esses pontos que você precisa observar para tirar o máximo de proveito da pessoa, para que ela continue a estar engajada, que ela consiga desenvolver a melhor atividade. Então, você percebe a diferença? Ele não vai poder responder sim ou não quando você faz uma pergunta de uma situação passada. Ele tem que buscar na memória uma história real. Se ele gaguejar, se ele não conseguir lembrar, ou se ele culpar o cliente pela história, você já sabe como ele vai agir dentro do balcão. Então, compreenda muito a forma que ele expressa, como ele se posiciona com o cliente. Eu tenho uma pergunta que eu gosto muito de fazer com a equipe, é chegar e falar, ó, me conte uma história de algum caso, de alguma atividade anterior que você fez, que realmente teve um problema, que foi culpa sua e como você agiu. Você compreende o quão denso é isso? A pessoa tem que validar algo que ela teve de fato culpa, ela tem que mostrar a forma que ela corrigiu para a condução do diálogo. Você viu quão mais denso é? Não é uma pergunta assim, você usa Excel, você sabe usar o Word, você sabe digitar, quão rápido você digita. São alguns pontos que você tem que compreender a melhor percepção dessa pessoa na atividade que ela vai exercer. Então, um outro exemplo, que em vez de te perguntar, por exemplo, você é honesto com seus erros? Você pergunta, me dê um exemplo de erro grave que você cometeu no trabalho. Como você avisou o chefe e como você resolveu? Então, você já vai e questiona ele. A pessoa assume a responsabilidade e diz, eu errei um documento, fui direto a meu gerente, pedi desculpas e refiz tudo depois do horário. A pessoa que é um risco diz, eu nunca cometi um erro grave. A culpa sempre foi do sistema. Isso chama técnica de situação, ação e resultado. Você entende o cenário, o que a pessoa fez e o que aconteceu no final. Grandes empresas como a Red Bull, como a Ambev, nos seus processos seletivos, ela gera esse movimento de questionamento. Dentre várias atividades que eles geram, eles também preocupam com a relação da situação, ação e resultado. Então a sua tarefa de hoje é parar de improvisar. Você não vai fazer nenhuma entrevista de cartório no olhômetro. Eu preparei para você um relatório de entrevistas por competência. Ele tem perguntas prontas que você vai descobrir de liderança, foco no cliente, organização e ética profissional. Na próxima vez que você contratar, você imprime esse roteiro, senta na frente do candidato, faz as perguntas, anota as respostas dele. Se você dominar essa ferramenta, o seu turnover ou índice de demissões vai despencar. E aí você vai colocar dentro de casa pessoas que têm os mesmos valores que o seu cartório que você está querendo desenvolver. Então você baixa o relatório lá no grupo e amanhã a gente vai falar de competência de TI, no episódio 33. Nós vamos falar do assunto que assombra os titulares, LGPD na prática, e principalmente como que ele está sendo conduzido no provimento 213. Então, como mapear os dados do cartório sem precisar contratar uma consultoria de R$100 mil. Pare de contar com a sorte na contratação. Use método.
Muito obrigado e até amanhã, pessoal.